Oi, amigos, oi, amigas. Esse é mais um História de Setorista, quadro onde eu divido situações curiosas, engraçadas, às vezes até tristes, desses mais de 10 anos como setorista do Santos. Tem uma playlist aqui com várias histórias gravados. É um quadro onde eu sempre recebo comentários muito legais. Não pare, é o quadro preferido, eu adoro esses vídeos. Então, é algo que eu gosto de gravar e que muitos de vocês gostam de ver também. Então, eu quero fixar um dia da semana para o Story de Setorista, um dia e horário, para que vocês que curtam sempre saberem quando vai pro ar. Em breve eu defino certinho essa programação para vocês. Mas essa história é sobre quando Dorival Júnior perdeu a linha comigo. Isso ocorreu em 2016, já no segundo semestre. Vou dividir um pouquinho de como funcionava o CTR Pelé. Primeiramente, os treinos eram quase que sempre abertos, pelo menos uma parte deles. Sempre tinha entrevista coletiva e era protocolo que o técnico desse entrevista antes dos jogos, né? Se o Santos viajasse no sábado pro jogo domingo, geralmente tinha uma coletiva na sexta. Era normal isso. Depois a Covid-19 mudou essa rotina, os clubes se fecharam mais. É muito raro que a gente tenha acesso ao CTR Pelé nos últimos meses, até anos. Eu gravei um vídeo para membros, se você não é membro e quiser se tornar, vale a pena, sobre como o Santos está fechado, né? Não apenas para a imprensa, mas também para o público em geral. Então as coletivas ocorriam de uma forma mais informal. No CTR Pelé, ali no acesso à imprensa, perto do campo 2, tinha um backdrop, e aí, backdrop é aquele painel com os símbolos das marcas, sabe? Pra ficar de fundo para as entrevistas. Então o pessoal de TV fazia essas entrevistas no backdrop, ali no térreo, e no primeiro andar tinha uma sala bem antiga, que hoje funciona a sala da comunicação do Santos. Era uma sala, a sala do orelhão, a gente brincava, que tinha orelhão lá dentro. E aí a gente posicionava uma mesa, que era uma mesa de Brahma, da Brahma vermelha, de plástico, de boteco, sabe? Cadeirão de plástico, e aí o pessoal que fazia entrevista em cima era o pessoal que não precisava de imagem, de rádio ou de site, que era o meu caso, eu trabalhava no GE na época. Então acabava sendo uma entrevista mais formal. A gente gravava, mas o cara podia estar sentadão na cadeira falando, ou ele podia falar, gente, não grava essa parte, deixa eu contar um negócio pra vocês. Era natural esse tipo de relação com o treinador ou com o jogador. Coisa que hoje tá ficando cada vez mais difícil, né? É interessante como a comunicação foi ficando cada vez mais fechada. Lá atrás os caras entravam no vestiário pra dar entrevista. Agora é um bagulho que a gente mal tem acesso, mas enfim. Então, subimos para fazer a entrevista com o Dorival. Fulano pergunta, Ciclano pergunta, chega a minha vez e fala, pra você eu não respondo. E ficou meio clima, né? E foi, voltou, pra você eu não respondo. E aí, tipo, parou a entrevista e tinha... E eu falei, o que aconteceu? E aí o Dorival perdeu a linha. O Dorival é um cara super educado, tá? Geralmente muito tranquilo. Ele levantou e ele batia na mesa, assim. Ele ficava vermelho de raiva. Ele falava, por que tu quer me fuder? Que porra é essa, cara? Que matéria foi essa que você deu? Que matéria, professor? Essa matéria que você falou que o Santos quer o Luxemburgo, que estão pedindo o Luxemburgo, tá fazendo campanha pelo Luxemburgo. O que que é isso? Isso não é papel de jornalista e tal. Eu estagiário, tá? Último ano da faculdade. Tipo assim, meu Deus, o que que eu falo, né? Deixa eu falar, deixa eu me explicar. E aí, dois jornalistas mais experientes, que, porra, eu sou muito fã, gosto muito, me ajudaram demais. Renato Cury, hoje na TV Globo, e Luciano Ribeiro, que acabou se ausentando da cobertura do dia a dia. Tava no Diário de São Paulo na época, dois caras que me ensinaram demais. Eles me interromperam, tipo assim, o que que foi? Explica, né? Aí o Dorival falou, pô, porque o Lucas deu uma matéria. Qual que era a matéria? Conselheiros do Santos haviam protocolado o pedindo por Vanderlei Luxemburgo no clube. E é um rito do conselheiros podem se juntar um número mínimo, não sei se é de 20 ou de 30, e pode protocolar um requerimento oficial, né? Então foi um protocolo, documento de X assinaturas pedindo por Vanderlei Luxemburgo no Santos. E passa a ser um documento oficial. Eu recebi esse documento e eu repercuti. Não foi tipo, o Lucas quer, o Gé quer. Era grupo de conselheiros pede contratação de Vanderlei Luxemburgo no Santos. Esse Dorival não leu, se entendeu mal, se achou que não valia a pena, mas ele ficou muito ofendido com essa matéria. Porque a gente trabalha pra cacete, você fica fazendo esse tipo de coisa, é ridículo, pô, pelo amor de Deus. Por isso os técnicos não ficam nos clubes, porque vocês jogam contra, porque... E aí ele foi explicar isso pros caras, e os caras tomaram a frente e falaram, pô, mas você não pode fazer isso com ele. Ele só repercutiu. A gente também publicou essa matéria, é um documento oficial, também publicaria se eu tivesse recebido. A Dorival foi acalmando.
você não pode deixar de responder o cara, porque se você não responder, ele não vai ter entrevista, ninguém vai fazer, tá errado. Tipo, os caras foram muito firmeza comigo, sabe? Aí o Dorival foi acalmando, eu tive a oportunidade de falar, e falei, pô, Dorival, eu recebi o documento, é um documento oficial, eu também não quero que você saia, não quero que o Luxemburgo volte, mas é um documento oficial de conselheiros pedindo. Você tem que reclamar com os conselheiros que assinaram, com a mesa do conselho que aceita um documento assim, não com a gente. Está repercutindo. Se eles pedem fulano, beltrano, ciclano, acaba talvez sendo uma notícia pra gente. Pô, discordo, mas tá, entendi. Pô, desculpa, me exaltei. É que, pô, mó pressão aqui. Nossa, foi mal, desculpa. Apertou minha mão, me passou o celular dele. Falou, cara, qualquer coisa pode me chamar. Perdão, gente, desculpa, foi mal. Respondeu a minha pergunta. A treta não foi gravada. Se fosse hoje em dia, seria muito mais difícil, né? Estaria em todas as páginas. Mas daí voltamos a gravar, terminou a entrevista, ficou um climinha. A assessoria veio falar comigo, aconteceu isso. Ah, beleza, pô, foi mal, deve estar nervoso e tal. Passou. E aí eu fui criando uma relação com o Dorival. Eu não tinha o contato dele, eu passei a ter. O Dorival ali acho que ficou com certo peso na consciência, me ajuda. E eu achava que o Dorival estava me respondendo de forma exclusiva, né? Mas o Dorival sempre conversou com a imprensa, sempre lidou muito bem. É até uma coisa curiosa, porque o Dorival foi para a seleção brasileira, eu reencontrei ele na seleção. E uma vez determinado, o cara falou num treino da seleção, falou, nossa, o Dorival responde todo mundo, né? Aí todo mundo, sim, como é que pode? Responde rápido, assim. Ele sempre deu atenção, e eu achava que era só eu na época do Santos. Mas enfim, ele me ajudou, a gente chegou a ter outras conversas. Hoje a gente se dá bem, não amigo, porque eu não tenho amigos nessa parte de jogador, ou diretor, ou técnico. Mas ele me conhece, a gente ficou muito feliz em reencontrar na seleção. Foi tipo uma coisa, pô, crescemos, né? Cada um no seu lugar e chegamos aqui. Eu como setorista, ele como técnico naquele momento. Então, aquele episódio me deixou muito nervoso, né? Fiquei preocupado, estagiário. Depois eu consegui entender Dorival e a pressão que um técnico lida no futebol. Deu pra entender também que aquilo era uma exceção, que o Dorival não é aquele cara. E a gente criou uma relação. Então, por conta de um negócio ruim, ele começou a me responder mais, entender meu trabalho, me respeitar. E a gente foi criando uma relação que o Dorival sempre me responde. Pretendo mandar esse vídeo pra ele, já pedi desculpa por conta disso, deve até ter esquecido. Mas é um cara super da hora. Mas naquele momento eu fiquei morrendo de medo. E foi mais uma história de setorista que a gente vai entendendo, criando casca, aprendendo a se posicionar. E hoje, se um cara mais jovem sofre esse tipo de intimidação de alguma forma, eu espero ser o cara que fala, calma aí, fala comigo. Ele não tá, fala com a gente, tá ligado? Ele tá certo. Porque eu sei a importância que é ter pessoas mais velhas de referência nos protegendo, como fizeram o Luciano e Renato, a quem eu agradeço e sou muito fã, sempre gostei muito deles. E eu espero ser também uma referência para jovens como eu naquele momento que estão começando, porque é muito importante a gente ir passando o bastão, sabe? Tem muita gente boa trabalhando, menos contato, infelizmente, no dia a dia, como a gente tinha naquela época, de almoçar junto, de pedir pizza no CT, de estar sempre ali no dia a dia. Mas isso vai nos fazendo ficar mais maduros, aprendendo algumas lições. Naquele momento eu aprendi, o Dorival aprendeu e o ciclo vai seguindo. O que importa é a gente não perder a linha, entender, respeitar, se posicionar quando tiver que ser. E essa foi mais uma história de setorista. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado a quem chegou até o final deste vídeo. Peço que você se inscreva no canal, curta, comente, dê o hype, ative notificações e também avalie se tornar membro do canal para ter mais histórias como essas. Beleza? É isso. Até o próximo História de Setorista. Valeu!